Agora um ponto da conversa que eu acho que ele é até meio perigoso. Eu fiquei meio receoso de falar isso para vocês, mas vou acabar falando porque eu acho que é importante que você tenha noção disso. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia para você que vai prestar vestibular. Vou dar aqui a minha opinião sobre algumas coisas que eu acho que você deveria pensar com bastante calma, com bastante carinho. Eu sei que é uma fase complicada e eu separei esse vídeo para a gente conversar sobre isso. Vocês sabem que eu sou professor de matemática, o assunto principal aqui do canal é matemática, mas como eu sei também que a maioria de vocês vai prestar um vestibular, alguns também vão prestar concurso, mas hoje a gente vai conversar sobre para quem vai prestar vestibular, realmente é uma galera mais jovem aí, que está diante de diversas decisões na vida que precisam ser tomadas. E eu acho que como eu também já passei por isso, vale a pena contar aqui um pouco da minha experiência, do que eu acho que você tem que dar atenção antes de seguir um caminho que talvez não era o ideal, beleza? Então vamos conversar sobre isso e eu vou falar esses pontos que eu separei aqui para vocês. Primeiro ponto que eu acho que, na minha opinião, faz parte da minha personalidade e eu acho que é muito benéfico para quem enxerga dessa forma, que é para você encarar as coisas como um desafio. Normalmente, diante de uma situação difícil, costumam ter dois perfis de pessoas. Aquelas pessoas que podem ficar um pouco com medo e dar uma recuada, e aquelas pessoas que vão encarar aquilo como um desafio para que ela possa evoluir com aquele aprendizado a partir daquela situação. Eu costumo ser esse perfil de pessoa, principalmente para coisas que se relacionam com o estudo, e isso tem sido muito benéfico. Não é à toa que hoje eu dou aula de matemática, provavelmente também por causa dessa minha postura. Quando me deparava com algum desafio, algo que eu ainda não conhecia, ao invés de eu achar que eu era incapaz, eu simplesmente ia atrás, gastava algumas horas até para resolver um único exercício. Eu lembro de uma vez que eu estava tentando resolver um exercício, inclusive era um exercício que algum aluno tinha me perguntado no plantão de dúvidas que eu dava de matemática. Ele me veio aquele exercício, eu fiquei um tempão tentando resolver, falei para ele, ó, você me desculpa, mas amanhã eu trago a resposta. E aí eu voltei para casa e fiquei até umas 3 horas da manhã resolvendo aquele problema. E aí eu finalmente cheguei na solução e no dia seguinte mostrei para o aluno. Então essa coisa de levar como um desafio, de não desistir, tem me ajudado muito no aprendizado de matemática. E para você que, além de ter que aprender matemática, tem que aprender outras matérias, disputar com outras pessoas, encarar como um desafio, com certeza vai te levar a níveis maiores, né? Não fique com medo, não fique acanhado por ser uma situação difícil, achar que você não é capaz. Você só vai ser capaz se você se colocar em ação e realmente ir fundo na coisa, se dedicar, encarar, como já falei, como um desafio. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Outro ponto importante é que durante o processo de você estudar, você tem que começar a se conhecer e perceber o que funciona para você e o que não funciona, uma maneira mais eficiente de você estudar. Isso inclui também períodos do dia que você é mais produtivo. Tem gente que é mais produtivo de manhã, tem gente que é mais produtivo à noite. Então você tem que ver aí qual que é o seu perfil para que você otimize o seu estudo, não só nesse ponto, mas em diversos outros fatores que com o tempo você vai aprendendo. É importante que você aprenda a aprender, aprenda a estudar. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou deixar aí recomendado para você assistir. Isso vai fazer muita diferença. Tem gente que às vezes vai prestar um vestibular de medicina e fica tanto tempo tentando passar nesse curso que esse tempo é produtivo para que ela se conheça e aprenda a estudar. Então, às vezes a pessoa fica 3, 4, 5 anos estudando, mas lá nos últimos anos ela já se entendeu, ela já sabe o que funciona para ela, o que não funciona, por isso que ela consegue otimizar os estudos dela e aí sim conquistar a vaga que ela tanto queria. Então é um processo de autoconhecimento, essa parte de estudo, então é importante que você tome atenção a isso, preste bastante atenção no seu comportamento, nos seus resultados, na sua motivação, isso vai fazer toda a diferença. O terceiro ponto é que você precisa ser estratégico. Muita gente se prende durante esse processo de só ficar estudando, guardando informações, guardando dados e se esquece de que você vai prestar uma prova que tem um estilo, que vai colocar alguns obstáculos ali na hora da prova mesmo, para que o vestibulando um pouco inexperiente fique perdido e perca tempo. Então, enfim, uma prova de vestibular não é só uma prova, não é só você vomitar, entre aspas, o que você aprendeu ali para acertar o maior número de questões. É também saber selecionar as questões, saber por onde você tem que começar, perceber nuances de exercícios
que vão te dar vantagem ou desvantagem para você conseguir otimizar o seu tempo e aumentar a sua nota, né? Principalmente o Enem é uma prova que tem muito isso, tem uma série de distratores, você precisa tomar atenção no estilo da questão que você vai ou não resolver. Então, enfim, ser estratégico também é algo que você precisa praticar para ter um bom resultado, para conquistar a sua vaga numa prova de vestibular. Um outro ponto que muitos negligenciam, é difícil ouvir alguém falar sobre isso, e pelas pessoas com que eu convivo e pelo que eu já testei também, é o que você tem que tomar atenção, que é sobre a sua alimentação e o seu sono. Eu não sou nenhum nutricionista, não sou da área da saúde, mas eu sei muito bem que certos alimentos, certos hábitos que você tem vão te atrapalhar ou ajudar na forma como você absorve o conhecimento, na forma como você estuda. Afinal, o seu cérebro, como ele é um órgão que consome muita energia, você tem que tomar cuidado o tipo de energia que você está dando ali, o tipo de nutriente que você está ingerindo pela sua boca para chegar lá, né? Então, coisas como excesso de açúcar podem atrapalhar muito a sua atenção. Não é à toa, como professor de matemática, eu vejo diversos alunos falarem que têm dificuldade de até ler um texto, interpretar, e muitos erram também contas por desatenção. Essa desatenção, boa parte dela também é proveniente da alimentação. Então você tem que tomar cuidado com isso e, claro, com o sono também, principalmente. De nada adianta você se matar de estudar e não ter uma boa noite de sono, porque é durante o sono que você vai realmente consolidar aquele aprendizado e o cérebro vai guardar aquelas informações na memória de longo prazo ou não, dependendo da qualidade do seu estudo, dependendo da qualidade do seu sono. Então tome cuidado com isso. Eu falo sobre isso também, sobre o sono, nesse vídeo sobre aprendendo a aprender, então recomendo que você assista. Agora um ponto da conversa que eu acho que ele é até meio perigoso. Eu fiquei meio receoso de falar isso para vocês. Alguns podem encarar de uma maneira errada. Pensei algumas vezes em falar isso ou não, mas vou acabar falando, porque eu acho que é importante que você tenha noção disso. Você tem que ficar atento para a sua decisão, a decisão que você tomou em relação ao vestibular, universidade, ou o que você vai fazer o resto da vida. Muita gente acaba sendo influenciada por familiares, por pais, que ela tem que seguir determinada carreira porque o pai foi assim, porque a mãe foi assim, ou porque fulano foi assim e está ganhando muito dinheiro. Então você tem que tomar muito cuidado para você saber o que serve para você e não o que os outros acham que o que serve para você. Muita gente escolhe uma carreira por grana, e grana não é o fator que você deve levar em consideração para seguir algo na vida. Hoje em dia, com a internet, todas as profissões conseguem ganhar muito e muito dinheiro se souber usar essa ferramenta. Claro que é diferente de alguns tempos atrás, mas hoje em dia a gente tem essa oportunidade de ter um mercado diferente. Então não quer dizer que se você não for prestar medicina, se você não for virar advogado, você não vai ganhar dinheiro. Não é isso. Hoje em dia tem profissões que antigamente achavam que eram mais simples e pessoas fazendo milhões exatamente seguindo essas carreiras. Então, dinheiro não pode ser um fator que determina a sua escolha. Influências externas também não podem ser um fator. Eu recomendo que você não tenha pressa em escolher qual carreira você vai seguir. Eu tinha uma inclinação para exatas e acabei, por algumas outras influências, decidindo engenharia. Mas hoje eu admito que foi uma decisão um pouco cedo demais. Eu era novo ali, tinha uns 17, 18 anos e já acabei entrando na universidade e no fundo, lá no meio do curso, eu descobri que não era exatamente aquilo que eu queria. Então você tem que tomar cuidado para que essa decisão não acabe atrapalhando 2, 3 anos da sua vida. Às vezes é melhor você esperar 1 ou 2 anos, pensar com calma, ter experiências diferentes para você ter certeza ou fazer uma decisão um pouco mais acertada sobre qual carreira você vai seguir. É claro que a gente nunca tem 100% de certeza, mas é importante que você olhe isso com carinho. E uma outra coisa também, faculdade não quer dizer muita coisa. Eu sei que isso é estranho e de algum pai ou mãe ouvir isso, acha esquisito o que eu estou falando e não concorde. Mas hoje em dia está bem diferente. Não necessariamente você precisa fazer uma faculdade para ter um bom emprego ou para ganhar dinheiro, se esse for o seu objetivo. O que importa muito é a sua vocação. O que você gosta? O que você está afim de fazer? O que você faria mesmo se não fosse pago por isso? Importante que você se conheça, tá? Inclusive, como eu falei, você deve se conhecer tanto para aprender a estudar, quanto para descobrir qual é a sua vocação, o que você gosta de fazer, qual carreira você quer seguir, beleza? Então é importante que você tome bastante cuidado, olhe isso com bastante carinho, que é óbvio, é uma decisão que a gente até acaba tomando cedo demais na pressa
e que poderia esperar um pouco mais para ter mais certeza de onde você deveria seguir. E um último conselho para você que vai seguir uma carreira de exatas, seja engenharia, uma área mais científica, enfim. Se dentro do seu curso tiver alguma coisinha de exatas, meu conselho para você é que você tome muito cuidado com a sua base em matemática. Por quê? Qualquer coisa que você for aprender no ensino superior, ela vai ter como pré-requisito que você já tenha uma base em matemática. Isso é um problema, porque infelizmente pouquíssimas pessoas têm uma boa base em matemática hoje em dia, aqui no Brasil. Então, se você pretende seguir uma carreira de exatas, saiba que o quanto antes você arrumar sua base em matemática, melhor vai ser o seu desempenho e mais fácil você vai conseguir assimilar os conteúdos que eu ouvi nesse ensino superior. Eu não preciso nem dizer que se você vai seguir engenharia, vai aparecer uma coisa chamada cálculo. E é o cálculo que assusta uma galera e muitos até saem da engenharia justamente por causa dessa matéria. É óbvio que para você aprender cálculo, você precisa ter uma excelente ou pelo menos boa base de matemática, principalmente o seu conhecimento de função. Eu falo isso por experiência própria, óbvio, e por ver diversas outras pessoas que prestaram engenharia e saíram ou que se deram bem em engenharia. A maior diferença ali está em como saber estudar e principalmente ter uma boa base em matemática. Então fica atento a isso se você vai seguir uma carreira de exatas, para você não acabar ficando preso ali no curso, pegar DP, etc., simplesmente por uma base de matemática que você falhou em trabalhar ela no momento que deveria ser trabalhado. Então, se você, nesse momento, ainda não entrou numa universidade, ainda não entrou na faculdade e vai seguir carreira de exatas, aproveite para consolidar sua base em matemática. Isso é extremamente importante. E para quem não conhece, eu tenho meu curso Matemática Zero, que a gente faz exatamente isso. Trabalha sua base em matemática. Se quiser saber mais, eu vou deixar as informações aí na descrição também. Beleza? Então você vestibulando que vai prestar, seja o Enem, seja a FUVEST, que para quem vai entrar na Universidade de São Paulo, no dia 21 de maio eu vou abrir as inscrições para esses meus dois cursos, o curso Código Enem e o curso Gabaritando Matemática para a FUVEST. São dois cursos que a gente vai focar na estratégia, que a gente vai trabalhar com bastante especificidade cada prova, o estilo de cada prova, tá? São cursos separados. Então você pode optar por entrar em um ou em outro, ou nos dois. E a gente vai realmente dar atenção com conteúdo de matemática e focar para aquela prova específica. Você vai saber quais assuntos de matemática você realmente tem que estudar mais aprofundado para garantir uma boa nota nessas provas, tá? E claro, a gente vai passar a estratégia em cada uma dessas provas para que você, além de saber o conteúdo, saiba o que fazer na hora da prova também. Beleza? Então, como eu já falei, no dia 21 a gente vai abrir as inscrições. Para você fazer a sua pré-inscrição, você tem que se cadastrar no link que eu vou deixar aí na descrição também. Importante que você faça esse cadastro para ser avisado quando as inscrições abrirem, tá? Pode ser que no momento das inscrições tenha alguma condição especial, então eu recomendo que quanto antes você entrar e ficar atento a quando a gente abrir as vagas, ser lembrado, melhor vai ser para você. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, se foi relevante essas dicas ou alguma delas, comente aí qual delas fez mais diferença para você que você não tinha parado para pensar. Manda aí nos comentários que eu leio todos os comentários que vocês escrevem. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque nesse mês a gente vai falar muito sobre vestibular, Enem, FUVEST. Então fique atento aí nos conteúdos para você não perder nada do que vai ser postado aqui, beleza? Então, por esse vídeo é isso, um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.